Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura do Evangelho segundo Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 6. Se por acaso você ainda não recebeu os outros capítulos, pede aí no 619 9119 2421. Irmão Alex, que eu enviarei para você. Que o Eterno venha estar abençoando todos, em nome de Jesus. Vamos lá então, capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Saindo dali, Yeshua foi para a sua própria terra, foi para a sua parentela, perto dos seus parentes. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Existia na época uma tradição que no dia de sábado eles se reuniam na sinagoga para poder estar ensinando a Torá, os profetas, o que aconteceu no passado. O próprio Eterno fala para os israelitas ensinarem os seus filhos, para falar o que aconteceu, a saída do Egito, lá, as lembranças do que o Eterno fez com o povo durante a história. E muitos dos que ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Que diziam, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? Só um ponto interessante aqui, pessoal. Essa Bíblia que eu estou usando é uma Bíblia católica. A tradução é CNBB, que é dos bispos do Brasil. E é uma Bíblia católica, e aqui na própria Bíblia fala que Yeshua, ele teve irmãos e teve irmãs, E na tradição da Igreja Católica diz que não, ele não teve. A tradição fala uma coisa e nos escritos aqui, dos relatos, diz outra coisa. Aí eu te pergunto, quem está dizendo a verdade? O escrito da época que foi escrito relatando a história ou uma tradição que surgiu muitos e muitos anos depois? Então, para você ver, na própria escritura, na própria Bíblia católica, está dizendo aqui que Jesus teve irmãos e teve irmãs. Só um ponto interessante. Vamos lá então. E mostrava-lhe chocados com ele. Yeshua então dizia-lhe, Yeshua Jesus, então dizia-lhe, um profeta só não é valorizado na sua própria terra. Está se referindo a ele, porque ele no início fala que ele tinha ido para a sua terra, entre os parentes e na própria casa. Então, a maioria daqueles pessoal ali, que conhecia os irmãos de Jesus, que conhecia as irmãs de Jesus, provavelmente eram parentes. Ali, os judeus em si eram quase todos parentes, eram todos das mesmas tribos, Alguns eram da tribo de Levi, outros de Dan, era da família de Jacó, a gente compreender. Então ali a maioria ali eram todos famílias, primos. E só para que você venha entender quando Jesus está falando isso. Aí diz que um profeta não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados das regiões ensinando. Então, Yeshua, ele ficou admirado pela incredulidade dos seus parentes ali, do pessoal que ele conhecia. Então, a incredulidade, a falta de fé daquele povo impediu Yeshua de fazer milagres.
Interessante, essa passagem é muito interessante. A importância de nós crer, a importância da nossa fé, de nós ter fé. Porque tem até uma passagem que fala, né, que sem fé é impossível agradar o Eterno. Vamos continuar, para que não venha ficar longo o vídeo. Ele chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhe poder sobre os espíritos impuros, né, sobre os demônios. Deu poder, autoridade sobre os demônios. Mandou que não levasse nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçasse sandálias e não usasse 2 túnicas. Interessante, né, que causasse sandália. Sandália era interessante você ver no dicionário bíblico, a sandália, as pessoas que usavam sandália era uma pessoa humilde, né? E falou para não levar nada, para ir só com a roupa do corpo, vamos dizer assim, um cajado, né? Era a tradição lá da época. E dizia-lhe ainda: quando entrares numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Interessante. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai de lá, sacude a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Interessante aqui, pessoal, hoje eu vejo que a igreja hoje ela faz ao contrário. Jesus está ensinando de uma forma, a igreja faz de outra forma. Um exemplo. Pode ser que você não concorde, isso aí é válido, mas a gente tem que ver o que a palavra está falando, o que o Yeshua está ensinando para os seus discípulos, entendeu? Para que nós venhamos compreender. Depois você lê aqui direitinho o verso 11 para você compreender. Um exemplo, vou ler de novo só para você entender. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai de lá. Ele está mandando sair. Um exemplo, eu vou num local onde eu não sou bem recebido, onde eu não posso anunciar as boas novas, eu tenho que sair de lá. Eu não preciso ficar lá, entendeu? Aí você vê pessoas, irmãos, indo para países que é proibido pregar, tá errado, entendeu? Se lá é proibido pregar, eles têm que sair de lá, eles não devem ficar naquele local. É Yeshua que está ensinando seus discípulos, não é eu, entendeu? Então aí tem pessoas que vão para uns certos locais, aí é morta e fala assim, estava fazendo a obra, entendeu? O que Yeshua fala sobre isso? Sai de lá, não fica lá, vai para outro local, vai para onde as pessoas querem ouvir a palavra, entendeu? Não sou eu, é aqui, lê então, Marcos capítulo 6, verso 11. Se você compreender esse texto de outra forma, beleza, entre em contato aí, vamos conversar sobre isso, beleza? Vamos dar continuidade aqui, verso 12. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Interessante aqui, pessoal, que em nenhum momento, esse é um ponto que eu vou deixar um ponto de interrogação, Jesus manda eles ir batizar. Eles mandam o povo se converter, né? Então, é porque tem algumas pessoas que falam que Jesus, né, Yeshua, mandou o discípulo ir batizar as pessoas. Isso é um outro entendimento. Então nós temos que ser fiel. Eu busco ser fiel aos ensinamentos de Yeshua. Então aqui, beleza, vamos continuar então. Verso 14. O rei Herodes ouviu falar de Yeshua, pois o nome dele tinha tornado muito conhecido. Alguns até diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. E é por isso que atua nele essas forças milagrosas. Outros diziam, é Elias. E ainda outros, é um profeta como um dos antigos profetas. Depois de ouvir isso, Herodes dizia, este João que eu
mandei decapitar, ressuscitou? De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele se tinha casado. Verso 18: Pois João vivia dizendo a Herodes: Não te é permitido ter mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia, pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Interessante, né? Herodes, ele via na pessoa de João um homem santo, um homem puro, e ainda dava proteção para João. Um exemplo: não toque nele, que é um homem, vamos dizer, com o palavreado de hoje, é um homem de Deus, né? Um homem que tenha compromisso com Deus. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente chegou o dia oportuno. Por ocasião do seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou, dançou, agradou Herodes e seus convidados. O rei então disse à moça: Pede-me o que queres, e eu te darei. E fez até um juramento: Eu te darei qualquer coisa que me pedires, até que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: Que devo pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: Quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco cortar a cabeça de João Batista. O carrasco foi lá na prisão, cortou a cabeça, trouxe num prato e deu-lhe à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele, o puseram numa sepultura. Os apóstolos se reuniram junto de Yeshua e lhe contaram tudo o que lhe tinha feito e ensinado. Ele disse: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades a pé, correram à frente e chegaram lá antes dele. Interessante aqui, pessoal, que nessa época as pessoas iam atrás de Jesus. Iam atrás, né? Que as pessoas estavam sedentas, elas queriam ouvir algo diferente, né? E hoje as pessoas estão correndo das igrejas, as pessoas estão fugindo das igrejas. Será por quê? É complicado. Nós temos que buscar Jesus, pessoal. Nós temos que... Nada pode nos impedir de buscar o Senhor, os seus ensinamentos, porque é o único caminho que leva aos céus. Ao sair do barco, Yeshua viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. As pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor. Hoje está da mesma forma. E começou então a ensinar-lhe muitas coisas. Já estava ficando tarde quando os discípulos se aproximaram de Yeshua e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos a comprar algo para comer. Mas ele respondeu, Yeshua: Vós mesmo dai-lhe de comer. Os discípulos perguntaram: Que queres que gastaremos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Yeshua perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes.
Então Yeshua mandou que todos se sentassem na relva, na grama verde, em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 150. Em seguida, Yeshua tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, pronunciou bênçãos, partiu os pães e dando-lhe aos discípulos para que os distribuísse. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços de pão e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Pessoal, aqui tem algo interessante. Quando nós formos comer, beber alguma coisa, é importante nós agradecer ao Eterno pelo alimento de cada dia. Beleza? Vamos lá, dar prosseguimento. Logo em seguida, Yeshua mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para Betsaida, à outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de, ao despedir, subiu à montanha para orar. Já era noite, o barco estava a meio mar e Yeshua sozinho em terra, vendo com dificuldade o remar, porque o vento era contrário nas últimas horas da noite, foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar adiante. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma, e começaram a gritar com medo, coitados. Todos os tinham visto e ficaram apavorados. Mas ele logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo, não tenhas medo. Ele subiu no barco, junto com eles, e vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinha compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Interessante, pessoal, que eles estavam junto, ele estava do lado de Yeshua, vendo aquelas coisas todas que acontecia e os coração deles ainda estava endurecido, né? Quantas e quantas pessoas hoje aí faz parte de alguma igreja, entregou a vida para Jesus há muitos anos e ainda está com o coração endurecido. Quantas e quantas? Vamos continuar. Tendo atravessado o lago, foram para Genezaré e atracaram. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Yeshua. Percorriam toda a região e começaram a levar os doentes deitados em suas macas para o lugar onde ouviram falar que Yeshua estava. E em toda parte onde chegava, povoados, cidades e sítios do campo traziam os doentes para as praças e suplicaram-lhe para que pusesse ao menos tocar na franja do seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Interessante aqui, pessoal. Terminamos o capítulo 6. Todos que tocavam em Yeshua ficavam curados. Nós temos que tocar em Yeshua. Nós temos que entregar o nosso coração verdadeiramente para Jesus, para que nós venhamos ser curados verdadeiramente de nossas enfermidades espirituais ou carnais. Beleza? Que o Eterno possa abençoar todos em nome de Jesus e obrigado de você chegar até aqui. Fique na paz. Um abraço.